Olá, agora vamos ensinar você a acelerar o seu micro. Bom, para acelerar o micro, o caminho normalmente mais simples é você aumentar a quantidade de memória RAM do seu micro. Porém, isto implica em sérios conhecimentos que você tem que ter do micro. Você tem que saber que placa-mãe que você tem, que tipo de memória que você tem, coisas que normalmente você não sabe. Bom, vamos agora orientar você a descobrir esses itens que você tem na máquina, sem, no entanto, necessitar abrir o gabinete e sem precisar ter um especialista de informática fazendo esse serviço para você. O primeiro passo é o seguinte: você vai ter que ir nesse domínio, né? www.cpuid.com/cpuz.php, porque você vai precisar baixar este programa, que é um programa freeware, é um programa de graça, não é um programa pirata, onde este programa vai dar todas essas informações a respeito do seu processador, da sua placa-mãe e da memória da sua máquina. Bom, quando você digitar e abrir o site, vai aparecer exatamente essa tela aqui. Do lado esquerdo, em cima, tem aqui download da última versão. Você pode dar um clique no nome do programa, né, CPUZ. O que vai acontecer é que ele vai abrir uma telinha. Se você estiver utilizando tanto o Internet Explorer quanto o Mozilla, como é o caso que eu estou fazendo aqui, ele vai abrir uma telinha informando que você vai começar a fazer o download desse programa. Bom, aí é um download normal e comum como outro qualquer. Eu já fiz esse download para poder adiantar aqui o nosso tutorial. Então eu vou parar essa informação e vamos direto ao que interessa. Aqui no caso, eu baixei o programa, como vocês podem ver aqui, já descompactei ele nessa pasta, né? São dois passos que vocês terão que fazer. Aí você dá dois cliques na pasta, ele vai abrir esses três arquivos. Você chama o programa, né? A aplicação que tem aqui, que é CPUZ. Ele vai levar um tempinho para carregar, porque nesse tempinho ele está verificando a configuração da sua máquina. Como vocês podem notar agora, veja, ele abriu este programa onde você encontra várias abas. As duas primeiras abas se referem ao processador, né? Ou seja, então ele tem aqui informações referentes ao processador, que tipo de processador que você está usando, né? A especificação completa do processador, codinome, tipo de soquete que ele está usando, tecnologia que ele está usando, tensão de core, uma série de informações. Aqui você tem os caches, que são as memórias internas do processador, ok? Que você tem a mainboard, onde ele vai informar quem é o fabricante da placa-mãe, que tipo de modelo de placa-mãe que você está usando, qual é o chipset da placa-mãe. Aqui ele vai informar qual é a BIOS da máquina. Então, todas essas informações você tem sem precisar abrir o gabinete. E, na verdade, aqui você tem as duas informações que mais nos interessam no momento, que é a memória, quanto você tem de memória no total, 2 GB de memória, ou seja, 2048 megabytes, o tipo da memória é DDR2, usando memória de canal simples, ok? Bom, agora eu preciso de mais detalhes da memória para poder verificar o que eu posso fazer. Então você clica no SPD, onde ele vai lhe dar mais informações a respeito da memória. Ele já abriu com o slot 1, me informando que a memória é DDR2, que é 2 GB de memória, que o tipo da memória é PC2 6400, que o fabricante é a Samsung e o part number. Bom, se eu quiser descobrir se a minha máquina agora, se eu posso colocar mais memória ou não, eu clico aqui, né, no lado esquerdo, e ele vai me mostrar, ó, a minha máquina tem 2 slots. Eu tenho um slot com memória e o segundo slot está vazio. Então eu posso acrescentar mais memória na minha máquina, ok? De preferência, o que você deve fazer? Você deve comprar um pente de memória exatamente igual a esse que você tem no seu primeiro slot, para ganhar performance. Colocar um pente de memória diferente desse vai ocasionar ocasiona em 99% das
possibilidades, vai ocasionar duas coisas. Ou você, se você colocar no segundo slot uma memória pior do que essa, que vai acontecer? A performance dessa memória vai ficar limitada pela performance da memória pior. Se você colocar uma memória melhor, o que vai acontecer? A performance da memória melhor vai ficar limitada a essa performance. Isso em 90% das placas-mães. Poucas são as placas-mães que suportam memórias de tipos diferentes. Se você colocar, se a sua placa-mãe suportar tipo de memória diferente, o que é raro, né, você pode colocar. Mas mesmo assim, por experiência própria, eu digo para você, a máquina fica estranha. Ela começa a dar algumas mensagens esquisitas. E você começa a ter a máquina começa a apresentar alguns problemas que normalmente não apresentariam, ok? O meu conselho é que coloque um outro pente de memória exatamente igual. Ou compre 2 pentes melhores do que este e troque os dois. Tira esse pente e ponha 2 pentes de memória melhor. Esperamos ter sido úteis. Obrigado.